Ao contrário do que diz o governo Bolsonaro, os índices econômicos estacionaram em outubro e neste mês já apresentam retração. A análise é da doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, Juliane Furno. A economia brasileira, de maio para cá, apresentou variações positivas mensalmente nos principais indicadores sociais e econômicos. E eu sei que isso é esquisito, porque qualquer pessoa com capacidade de discernimento está vendo que a economia brasileira está no buraco. Acontece que a gente teve um tombo tão significativo no PIB no segundo trimestre, em torno de 10% negativo, que a base de comparação ela é muito baixa, ou seja, a partir de um decrescimento tão expressivo ali, fundamentalmente no mês de março, abril e maio, qualquer crescimento representa uma taxa positiva de crescimento, em função do nível de comparação ser muito baixo. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Brasil seja uma fábrica de sapato que produz 100 sapatos por mês. No mês de maio, ele passou a produzir só 50 sapatos por mês. E aí, no mês de junho, ele produziu 60, no mês de julho, ele produziu 70, no mês de agosto, ele produziu 80 sapatos. Quem olha só esse indicador vai olhar e vai dizer, nossa, a economia brasileira cresceu 30%, né, comparando agosto ao mês de maio. Acontece que esses 30% de crescimento ainda é 20% menor do que era efetivamente a capacidade de produção de sapato lá no mês de abril. Ou seja, mensalmente esses indicadores vinham apresentando variação positiva, porque eles sempre são comparações com o mês anterior que estava com índices bastante baixos. Bom, acontece que a partir de outubro, essas variações positivas estancaram, ou seja, o comércio, por exemplo, que chegou a crescer 4% no mês de agosto, cresceu só 0,6% no mês de outubro. Ou seja, a tendência é que a gente tenha estacionado, né, esses indicadores econômicos e no mês de novembro, inclusive, eles têm apresentado crescimento negativo mais uma vez. Vários indicadores foram criados nesse período de pandemia para avaliar a atividade econômica mais cotidianamente. Um deles é o IDA, que é o Índice Diário de Atividade, criado pelo Banco Itaú. O Banco Santander também criou um índice de acompanhamento da movimentação econômica e todos indicam que a partir de novembro, essa trajetória de crescimento positivo mês a mês já apresentou retrocesso, ou seja, no mês de novembro provavelmente a gente vai ter crescimento negativo desses principais indicadores. O que isso significa? Que a economia brasileira provavelmente vai estacionar, ou seja, vai estancar o seu nível de crescimento no patamar muito inferior ao patamar pré-crise do coronavírus, que já era inferior ao patamar pré-crise, se a gente for levar em consideração que a economia brasileira perdeu entre 2015 e 2016, ou seja, ao contrário da recuperação em V do Paulo Guedes, na verdade a gente está passando por duas raízes quadradas, ou seja, a gente caiu em 2015 e 2016, recuperou em torno de 1% e passou a ter uma estabilidade desses 1%. Aí a gente caiu 10% no segundo trimestre de 2020, recuperou levemente e agora a gente voltou a estabilizar num patamar muito baixo, senão a gente vai inclusive olhar a ocorrência de crescimento negativo. Isso está muito ligado à queda do auxílio emergencial de 50% a partir do mês de setembro e no ano de 2021 provavelmente os índices ligados ao comércio, ao serviço e à indústria ainda apresentem resultados negativos, levando em consideração que a gente vai perder essa variável importante, que era o auxílio emergencial e o potencial que ele tinha de dinamização do mercado interno. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.